Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso programa Provocação. Estamos aqui em mais um encontro para mais um tema muito interessante e hoje vamos explorar um pouco mais essa questão do autoconhecimento e de que forma isso pode ajudar você a descobrir o seu poder pessoal. Quem vai me ajudar nesse tema é uma embaixadora master aqui do nosso clube, uma convidada muito especial, já eu falo nela, mas antes quero convidar você a curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam ser beneficiadas. Dito isso, eu sou Vera Moreno, jornalista e embaixadora master do clube e tenho o prazer de estar sempre com você toda segunda-feira, 16 horas Brasil, aqui apresentando o Provocação. Sem mais delongas, vamos então à nossa entrevistada que vai falar como nós podemos fazer para descobrir o nosso poder pessoal. Você tem dúvida do que realmente você tem aptidão, para onde ir, o que fazer, o seu propósito? Tem vontade de repente de migrar, mudar de situação, de carreira, mas não sabe o que fazer? Essa entrevista é justo para isso. Dani Ferrari, ela que é educadora executiva, especialista em análise de perfil comportamental e também embaixadora master do clube. Muito obrigada, Dani. Eu que agradeço, Vera. Bom dia aí a todos que vão assistir o programa. Quero agradecer aí o convite, né, da Vera, por fazer parte desse programa Provocação, poder compartilhar um pouquinho, né, da minha história, desse trabalho que a gente faz aí de empoderamento em todos os níveis. Eu falo que o autoconhecimento ele é a base de tudo, né? Para quando a gente fala de sucesso pessoal, profissional, não tem como falar em autoconhecimento. Então, muito obrigada pelo convite e estamos aí. Obrigada, Dani. Vale ressaltar também, gente, que algo que vocês vão conhecer aqui ao longo da nossa conversa é o jogo da descoberta. Vocês vão entender o que é isso. A Dani vai explicar mais para nós, mas antes eu quero trazer aqui um tema que pode ser que você se identifique bastante, você que nos assiste. Dani, ela tem como formação aí a odontopediatria. Ela vem dessa área, mas resolveu há um tempo sair disso e migrar, vir para essa questão do autoconhecimento. Como foi esse processo de descoberta, Dani? Como foi que você percebeu que precisava fazer essa mudança? Sair da odontopediatria e explorar mais, aprofundar essa questão do autoconhecimento e potencializar outras pessoas. Isso, então, eu falo que a odontologia é a minha profissão, escolha profissional, mas eu nunca, durante todo esse meu processo, né, onde eu trabalhei como odontopediatra, foram 20 anos, né, de odontologia, eu tive uma carreira muito bem sucedida, cheguei ali, a minha agenda era lotada, me casei, né? Tive 2 filhos. Sabe quando você chega naquele momento ali da vida plena e realizada? Só que chegou um momento da minha vida onde eu tinha tudo na parte material, sabe? Aquela autorrealização profissional, pessoal, mas faltava algo, eu senti um vazio assim dentro de mim, sabe? E nesse momento eu começava a torcer para os pacientes desmarcarem para eu ir para o consultório. E foi nesse momento que eu parei, né? E quando eu comecei a torcer para os pacientes desmarcarem, eu falava: eita, alguma coisa está errada, acho que eu não vou querer ser dentista para o resto da minha vida. Só que eu sempre gostei do tema autoconhecimento e espiritualidade. Acho que esse tema, Vera, tá na minha veia, sabe? Corre assim nas minhas veias desde quando eu era adolescente. Então eu falo que eu não tive um momento assim de sofrimento na minha vida, sabe? Aquele de superação, porque assim eu tava muito consciente do meu processo, sabe? Então nesse momento eu comecei a buscar mais no sentido assim, o que eu vou fazer, né? Qual é o meu real propósito de vida se eu não vou mais ser dentista? E aí aonde eu comecei a fazer essa transição de carreira que durou 6 anos, e aí eu fui me especializar nessa área, até por título, né? Aí eu fiz uma pós-graduação em competências socioemocionais, tenho várias formações na área de coaching, de psicologia transpessoal, fiz a minha formação em analista de perfil comportamental e nessa formação eu tive um insight, né, de criar
a coleção dos Jogos à Descoberta, que hoje é a base do meu trabalho, né? Hoje parece que assim, fala na Dani, tem que falar no Jogo da Descoberta, porque eu falo que são os meus filhos, os meus terceiros filhos, já são 5 já. Então, assim, todo esse meu processo de autoconhecimento, ele acabou sendo colocado para fora através dos Jogos à Descoberta. E foi essa aí a minha história de transição de carreira, e hoje eu tenho como propósito de vida mesmo, né, transformar vidas, ajudar as pessoas nos seus processos de autoconhecimento, mas de uma forma leve. Eu falo que o autoconhecimento, ele não precisa ser pesado, né? Pode ser de uma forma leve, dinâmica, criativa, interativa, que é isso que eu proponho nos meus treinamentos. Então, eu falo que nos meus treinamentos, nos meus workshops, é muito mais leve, dinâmico, criativo do que palestras teóricas, sabe? Eu falo que palestras teóricas hoje, além de não gerar transformação, não geram resultados. Então eu falo, se alguém me convida para dar uma palestra motivacional, eu falo não, porque eu não acredito que a gente transforma pessoas em 1 hora, 1 hora e meia, né, de palestra. Então eu acredito que existe, para a gente transformar uma pessoa, precisa de algo mais, né? Precisa desse trabalho de autoconhecimento, de olhar para dentro, né? Então, é essa um pouquinho da minha história, Vera. O que que ajudou você? O que que você considera que foi diferencial para você confiar em si mesma e seguir nesse passo da transição e fazer isso que você faz hoje com maestria? Olha, eu falo que uma palavra que define, que eu falo que não pode faltar nas pessoas que estão buscando esse caminho de uma vida com mais significado, né? É a coragem. Então, a coragem e a autoconfiança. Então, eu falo que coragem, cor, vem de coração, né? E agem vem de ação. Então, coragem é a gente seguir o nosso coração, a nossa intuição e ter essa confiança, né? E para você ter coragem, você primeiro também precisa confiar em você. Então, eu falo que a coragem e a confiança, elas caminham juntas, tá? Porque para você também manifestar o seu propósito no mundo, a sua verdade, você precisa confiar em você mesmo, né? Então eu passei por todo esse processo, sabe? De confiar em mim mesma, porque assim, lá atrás, eu falo assim, que se eu tivesse o meu trabalho que eu faço hoje, né, com as pessoas ou com os jovens lá atrás, eu não teria escolhido odontologia como profissão, né? Talvez eu teria seguido a psicologia e já ter ido para essa parte do autoconhecimento que está na minha veia. Mas a gente não teve isso, né? Há 20 anos atrás, mal se falava nem autoconhecimento e que aqueles que falavam ainda eram julgados, né? Então, eu falo que esse trabalho de autoconhecimento ainda tá engatinhando no mundo, né? A gente está começando esse processo agora, mas ainda as escolas não têm esse projeto de orientação profissional. Os universitários nas universidades, o índice de evasão é muito alto. Então a gente vê que as pessoas ainda estão perdidas, né? O índice de burnout dentro das empresas é altíssimo. Eu fui fazer uma palestra de RH sobre saúde mental num congresso no CONAR RH o ano passado, e o tema era saúde mental. Menina, eu fui pesquisar sobre o tema, né, para poder fazer a palestra, e aí eu descobri uma coisa que me deixou assim, juro, de verdade, eu fiquei espantada com o índice de burnout no Brasil. O Brasil, ele só perde para o Japão em índice de burnout. Ele é o segundo país com maior índice de burnout. E o que é o burnout, Vera? É quando as pessoas não estão fazendo aquilo que elas amam. Elas estão fazendo algo mecânico. Elas estão trabalhando apenas pelo dinheiro no final do mês. E isso gera o quê? Desmotivação, baixo engajamento, depressão, ansiedade. Então, assim, a cada 4 pessoas, entre 6 ou 10, assim, o índice é muito alto, tem burnout no Brasil, sabe? E no mundo, né? Então, isso algo assim, eu falo que a falta de propósito e de significado e da gente se conhecer é muito grave ainda nesse momento que a gente está vivendo. Por isso que eu acredito que a nossa missão de levar esse autoconhecimento, elevar o nível de consciência da humanidade, é algo muito importante nos dias de hoje. E não é só
para o jovem, não, é o adulto, o próprio adulto que está ali também não sabe o que ele quer, né? Então é algo que precisa falar muito desse tema, Certeza, você né? falou de algo importantíssimo. Jovem, adulto, a gente se encontra às vezes nesse embate na vida adulta, os colégios, universidades não tratam disso. Para que se chegue na vida adulta com um direcionamento mais claro da vida, a gente precisa tratar a base, que no caso seria primeira infância, adolescência, e você mesma já destacou isso. Isso seria um diferencial para a vida geral, ainda mais na nossa população, no nosso país, uma vez que você trouxe esse dado alarmante sobre o burnout, seria um dado, seria algo a ser implementado e que seria diferencial até mesmo no desenvolvimento do país de forma geral. Essa questão de autoconhecimento já na base, não é? Base, nossa, eu falo que hoje as empresas contratam, né, pelo currículo, né, pela parte técnica, e as pessoas são mandadas embora pelo comportamento. Então, tudo que a gente não aprendeu nem na escola e nem na faculdade é o que demanda hoje no dia a dia para você ser um profissional de sucesso. Então, quando eu falo o que é ser um profissional de sucesso, é você saber lidar com as emoções. A gente aprendeu a lidar com as emoções na escola, nem na faculdade? Não, né? E hoje o burnout e muitas crises de depressão e ansiedade é porque a gente não sabe lidar com as nossas emoções. Então a inteligência emocional é algo assim, né? Igual você falou, tinha que ser começar a dar na primeira infância lá, né? No ensino fundamental 1 já tinha que se falar de autoconhecimento. O autoconhecimento tinha que estar na grade curricular. Então, hoje a BNCC, ela já está reconhecendo isso, né? Contanto que a disciplina de projeto de vida agora já é algo assim, né? Que deveria ser obrigatório nas escolas. Mas a gente tem um grande gap aí. Os próprios professores não estão ainda preparados para falar sobre isso. Então, a gente tem também aí um trabalho daqui para frente de capacitar esses professores e fazer um trabalho em cima de projeto de vida. E é isso. O negócio tá. Precisa de muito trabalho nessa parte do autoconhecimento, Vera. Sem dúvida. Ainda bem que temos pessoas como você, que desenvolveu aí uma metodologia incrível, que no caso seria a Jornada da Felicidade, e com isso veio aí o desenvolvimento dos jogos, peraí que me fugiu o nome, dos Jogos da Descoberta. Como foi que surgiu isso? Você pincelou um pouquinho, mas fala um pouco mais desse momento onde você resolveu sistematizar essa metodologia dessa forma e os impactos que isso já trouxe para as pessoas. Então, tudo começou com a minha vontade de ajudar os jovens, né? Devido à minha própria história. Que é igual eu falei, se eu tivesse tido o conhecimento que eu dou hoje, eu teria feito uma outra escolha lá atrás. Aí eu desenvolvi um projeto que chama Jovens do Futuro e todos os meus jogos foram desenvolvidos dentro desse projeto. Porque aí eu fui na escola dos meus filhos, que é o Anglo, o Sistema Anglo aqui de Paulínia, e eu fui propor para eles trabalhar com a orientação profissional dentro da disciplina que eles tinham na época, que era empreendedorismo, empreendedorismo e projeto de vida, era orientação profissional e empreendedorismo, era OPE, a disciplina. E aí, coincidentemente, a professora estava grávida e ela estava saindo de licença. E aí eles me convidaram para assumir a disciplina de OPE. Eu fiquei 3 anos dando aula para o ensino médio nessa parte de orientação profissional e empreendedorismo, e foi aí que eu fui criando os jogos, adaptando os jogos e desenvolvendo os jogos. E nesse processo de trabalhar com os jovens, os profissionais começaram a ver o meu trabalho, né, e começaram a vir atrás de mim. Ai, mas eu quero saber desse jogo, como que é esse jogo? E aí, menina, eu falo que o próprio universo foi trazendo o meu caminho, foi trilhando o meu caminho, sabe? E aí eu eu criei uma formação na minha metodologia, e a minha metodologia chama Jornada da Felicidade. Tá? Aí eu criei uma formação dos Jogos à Descoberta, que chama Jornada da Felicidade, e aí eu saí da escola para poder atender essa demanda, porque eu falei, gente, eu sou uma só, né? E o mundo precisa muito
muito desse trabalho. E foi aí que eu até fiquei surpresa do universo começar a me mandar. E não eram só professores, Vera, que chegavam até mim. Começou a chegar psicólogos, terapeutas, profissionais, mulheres que trabalham com desenvolvimento humano. Eu tenho muitas mulheres também, até que eu desenvolvi um workshop só para mulheres, que chama Mulher de Impacto. E a partir E a gente vai daí, já falar sobre ele, não se preocupem. vamos falar, gente, porque mulher fala assim, quando a gente fala de pessoas, está todo mundo envolvido, né? Sim. E só que o meu maior público são mulheres também nas minhas formações, né? Tipo, a cada 30 pessoas que eu tenho na minha formação, 3, 4, 5 são homens, sabe? A maioria são mulheres, tá? E aí começou a chegar muitos profissionais de todas as áreas. Então, eu tenho educadores, eu tenho consultores de RH, tenho profissionais que atuam aí com mulheres, grupo de mulheres, sabe? Então, qualquer profissional hoje que atua com desenvolvimento humano, ele pode ter os jogos da descoberta como uma ferramenta de trabalho, sabe? E também os jogos eles podem ser utilizados tanto em atendimentos individuais quanto em grupo. Então isso facilitou muito. E na pandemia, quando eu fiz, na verdade, o lançamento dos meus jogos, o jogo foi muito bem aceito, porque os profissionais, os psicólogos começaram aumentou a demanda, né, por terapias online e as pessoas queriam algo novo para utilizar em seus atendimentos online, né? E aí, então, eu tive uma procura muito grande durante a pandemia para a formação dos meus jogos. Então, um pouquinho essa foi a minha história aí com os Jogos da Descoberta. A gente falou que você é educadora executiva e você também aplica, traz essa questão dessa sua metodologia também nessa área de empresas, ajudando líderes, gestores. Como que tem sido esse trabalho? Fala um pouco para nós. Então, aí foi outra demanda que foi surgindo no meu caminho, sabe? Porque assim, eu não tenho uma formação organizacional, sabe? Eu não tenho um histórico dentro de empresas. Eu vim de uma profissão de odontologia, né? E de repente eu comecei a ser convidada para levar a jornada para dentro das empresas, sabe? E aí surgiu uma formação de educadora executiva com a metodologia do Ale Prates, do Liderei 3. Aí eu fiz essa formação com o Ale, me tornei educadora executiva. A partir dali também começou esse movimento de desenvolvimento de líderes, tá? O que está acontecendo hoje dentro das organizações? Muitos líderes chegam numa posição de liderança, mas eles não sabem liderar. Porque a gente aprendeu sobre liderança na escola? Não. A gente aprendeu sobre liderança na universidade? Também não. E liderar, gente, é o quê? É entender de gente. É entender do ser humano. Liderar é autoconhecimento puro. É você entender de comportamento, é você entender de emoções, sabe? Então eu comecei a perceber que até aí pelo índice de burnout dentro das empresas, o quanto que as organizações estão doentes, sabe? E aí eu fui até perguntar, né, para uma mentora minha, para uma mestra que me orienta, falando para ela, mestra, mas assim, me ajuda, porque será que é esse o meu caminho também, né, dentro das organizações? Ela falou, ai, porque tá precisando muito. E assim, como eu te falei, as coisas vão chegando pra gente, sabe? Eu trabalho, Vera, muito com a escala de Hawkins também, e o Hawkins chega um momento que ele fala assim, quando você tá no vivendo o seu propósito, manifestando o seu propósito, você para de correr atrás dos seus sonhos e os seus sonhos começam a chegar até você. E eu acho isso incrível, porque isso acontece comigo na prática, sabe? Então, hoje eu tô vivendo num fluxo onde eu nem vou mais atrás das coisas, as coisas começam a chegar. E essa coisa das empresas começou a chegar para mim, sabe? Então, hoje eu não vou, eu nunca fui atrás de empresa para vender o meu trabalho, sabe? Então, assim, as empresas estão vindo até mim, as pessoas estão por indicação, sabe? Por facilitadores meus, pessoas que vêm às vezes no meu Instagram, enfim.
chega a gente, Dani, você pode vir, preciso fazer um treinamento com o meu time. Aí uma empresa indica a outra, sabe? Então as coisas vão acontecendo, sabe? E isso é muito da gente estar num movimento de servir, né? De ajudar nesse momento que a humanidade tanto está precisando, né? Eu falo que o líder, ele precisa entender de gente, ele precisa conhecer cada pessoa do time dele para que ele possa conseguir liderar, motivar e engajar, porque ninguém motiva ninguém, né? Ninguém engaja ninguém. Então, como que a gente motiva e inspira pessoas? Primeiro que através do nosso exemplo e segundo, entendendo as necessidades de cada um. Será que aquele meu funcionário, aquele meu colaborador, ele tá na função certa? Ele tá fazendo aquilo que ele ama? Então, o líder, ele precisa primeiro entender se as pessoas que compõem o time dele estão fazendo o que elas amam, se elas estão felizes, né? Se as necessidades delas estão sendo atendidas ou não. Então, é um movimento de escutativa, um movimento de olhar mesmo para aquela pessoa que está ali. Se não, gente, não tem. Por isso as organizações estão doentes, sabe? É muita liderança por comando, por autoritarismo, né? Por poder. Aquele manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Não é? É isso aí. Então, essa consciência precisa mudar, sabe? O líder ele precisa acolher mais, ele precisa ouvir mais, ele precisa entender as necessidades do time, porque senão não tem como, não tem como. Então, é uma mudança de mindset, é uma mudança de mentalidade, que precisa muito ser trabalhada urgentemente, sabe? Você fala de uma forma que quem escuta, Dani, pode pensar que foi tudo muito fácil, que você nasceu virada para a lua, como alguns acreditam, né? Ah, não, a Dani conquistou tudo isso porque a Dani é sortuda. Ah, foi sem esforço. Mas agora conta pra gente a verdade. Não que você não esteja falando a verdade. Mas conta para nós aí um pouco dos teus bastidores, desafios que você enfrentou nesse momento de transição, porque uma coisa você já deixou clara. Você teve que buscar mecanismos porque você não tinha essa questão do autoconhecimento. Se você tivesse, você talvez tivesse feito escolhas diferentes. Mas Sim. quais foram os principais desafios, barreiras que você teve que superar para estar onde você está hoje? Eu falo que acho que o pior desafio, a pior barreira foi essa questão do preparo, né? De eu estar até nem em relação ao conhecimento mesmo, né? Me preparar para essa nova etapa que estava surgindo. E a minha transição, ela não foi fácil. Eu demorei muito para soltar a odontologia de vez, né? Porque até os meus próprios pacientes não deixavam eu sair da odontologia. Na hora que eu falava assim, não, agora esse mês eu fecho consultório. Aí eu vinha, não, Dani, mas agora que eu encontrei você, mas agora que não sei o quê. Então o apego, sabe? Eu sofri muito com o apego aos meus pacientes e eu comecei a atender muitos pais dos meus pacientinhos, das minhas crianças, sabe? E aquilo, acho que a minha maior dor foi isso, foi o apego, de não querer deixar eles. Só que aí chegou um momento que eu falei assim, meu, ou eu penso neles ou eu penso em mim, né? E aí foi aquilo, não, Daniela, eu adiei por muitos anos essa transição por dó, sabe? Por pensar mais nos outros do que em mim. Mas em relação à minha família, eu sempre tive apoio, né, do meu marido. E em relação ao meu pai e minha mãe, eu não contei para eles da minha transição, sabe? Eu deixei eles sem saber, porque aquilo, eu não queria mais interferência, sabe? Como eu já tinha decidido, e naquela época eu fazia terapia também, até a minha terapeuta me orientou. Ela falou: Dani, faz o seu processo em silêncio, organiza tudo que você precisa organizar. Aí eu fui fazendo cursos, fui fazendo retiros, fui fazendo meu movimento quietinha, sabe, Vera? Fui ali no meu tempo, sabe? Fui preparando os pacientes, fui me organizando. Meu marido sempre me apoiou, sabe? E até que chegou um momento assim, quando eu tava com tudo pronto, eu só avisei minha mãe: mãe, vou fechar o consultório.
Mas ela assim, eu fui preparando ele ao longo do tempo, porque eu fui diminuindo o horário no consultório, sabe? Eu fui indo 2 vezes na semana, eu ia meio período. Então, os outros 3 dias da semana eu já fazia trabalho nas empresas, também como amiga. Eu tive uma sócia lá atrás, a Maria, a gente teve uma empresa de coaching na época que chamava Integrale Coaching. Então, a gente fazia coaching com os líderes nas empresas. Então, assim, eles estavam já sendo preparados, né, para essa transição. Mas eu falo assim que o meu maior desafio foi trabalhar o desapego dos meus pacientes, sabe? E ter coragem mesmo de seguir o meu coração, de falar, não, agora eu vou pensar em mim. E aí, cada um que procura outro odontopediatra, outro, né? Mas foi isso, Vera. A minha transição foi bem, sabe, planejada, bem tranquila, igual aquilo que eu te falei. Como eu sempre gostei de autoconhecimento, eu não entrei, sabe, em crise existencial. Não, eu sempre li muito, sabe? Eu sempre gostei muito desse tema. Então, acho que eu tive um suporte. Eu sempre fiz terapia também, que eu falo que todo mundo devia fazer terapia na vida, né? Então, eu sempre tive acompanhamento, sabe? E então foi uma transição assim tranquila, bem planejada. E quando a gente faz isso de uma forma calma, tranquila, planejada, os desafios acabam sendo aprendizados, sabe? E como eu falei, eu sou uma pessoa muito otimista, sabe? E eu não consigo ver desafios como desafios. Todos os desafios que eu já enfrentei na vida, grandes ou pequenos, eu sempre olho com um olhar positivo. E uma coisa que eu aprendi em um dos retiros que eu fiz é a gente se perguntar, né? O que que eu posso aprender com isso? Se eu estou vivendo esse desafio na minha vida, se eu estou passando por esse momento desafiador, em vez de eu me colocar como vítima e falar, ai, mas por que isso só acontece comigo? Ó vida, ó céus, não sei o quê, e reclamar, isso não faz parte de mim, sabe? Então eu sempre perguntei, o que que eu posso fazer com isso? Se eu estou vivendo esse momento. E aí eu consigo ver, sabe, as oportunidades, os aprendizados, e aí a gente consegue passar pelos desafios de uma forma muito mais leve, sabe? E é isso, eu acho que hoje essa é a minha missão também, ajudar as pessoas a viverem os desafios com outro olhar, de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, sabe? Agradecendo mais, reclamando menos, sabe? Então, é um pouco disso que eu levo também no meu trabalho. A minha própria história, sabe? Ela é muito em relação a isso. Você comentou algo interessante também ao longo aqui da nossa conversa, que a maioria do seu público é feminino. É, Acontece muitas vezes das mulheres, em algum momento ou outro, se sentirem um pouco perdidas, digamos, falta clareza do que fazer, para onde ir. Questões inúmeras nós temos muitas vezes por trás disso. É uhum. algo comum realmente chegar até você, mulheres com características como essas que eu mencionei? Sim, sim. Tenho bastante facilitadoras que vêm fazer a formação, inclusive, porque estão em momento de transição de carreira e estão buscando uma nova forma, sabe, de viver. Tem bastante. E também tem mulheres que já estão, por exemplo, na área de desenvolvimento humano e estão buscando novas ferramentas, novas formas, né, de trabalhar com isso, de usando os jogos de forma mais inovadora, mais interativa. Mas tem muito, sim, essa coisa da transição de carreira é muito comum dentro dos meus próprios facilitadores. E outro tema também, Vera, que está muito forte nesse momento e eu vejo também bastante nos meus facilitadores é a questão da prosperidade, né? E então a prosperidade, a escassez é algo muito forte na nossa humanidade, né? E aí eu comecei a entender um movimento que por que as pessoas não prosperam, né? Por que o dinheiro ainda é um empecilho para que as pessoas vivam uma vida mais feliz e próspera, né? E aí ao longo de todo o meu estudo eu comecei a estudar muito sobre a prosperidade. Inclusive para eu poder ser referência e poder falar disso para os meus facilitadores, sabe? E aí eu entendi que a prosperidade, ela também está muito relacionada ao nosso tema de hoje, ao poder pessoal, né? Então ela está muito relacionada com o quanto eu confio em mim, a questão da confiança. Eu vejo muita fala dos meus facilitadores assim: "Ai, Dani, ai, é uma metodologia,
é incrível, mas ainda estou insegura. Eu não consigo pôr em prática. Ai, mas eu ainda preciso, ai, eu ainda preciso, eu ainda tenho vergonha de falar em público, eu tenho vergonha disso, sabe? Então, é ainda algumas questões que ainda seguram as pessoas, porque eu falo, gente, quem está colocando o conhecimento em ação, a prosperidade está vindo, porque tudo é ação, tudo é movimento, né? Se eu faço um curso, eu não coloco em prática, e uma coisa que eu aprendi na minha história também, um outro aprendizado aí para a gente deixar, que a autoconfiança a gente adquire na prática, fazendo. Não tem como você trabalhar a autoconfiança se você não se jogar para o mundo. Então eu falo, gente, vai treinar, vai colocar a jornada numa ONG, vai fazer com jovens, né? Vai colocar em ação o conhecimento, porque é só praticando que você vai adquirir confiança tanto em você quanto na metodologia, né? E aí, voltando para a questão da prosperidade, né? Outra coisa que está relacionada com a prosperidade, além do poder pessoal, que tem a ver com a autoconfiança, é a questão do propósito. O fato das pessoas não estarem vivendo o seu propósito afasta elas da prosperidade, porque a prosperidade está muito relacionada com o seu servir, aquilo que você faz com amor. Quando você reconhece, aí de novo a importância do autoconhecimento. Quando eu reconheço os meus talentos, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu amo fazer, aquilo que me inspira, que me motiva, e eu atuo com isso, com aquilo, eu falo que não é nem é o hobby que vira trabalho, né? Eu falo que e aí quando você se permite estar alinhado a esse seu hobby, que é o seu colocar o seu talento a favor do mundo, a prosperidade ela vem. E aí ela vem sem esforço. E isso o Hawkins fala também no livro dele Poder e Força, né? Ele fala que existem duas forças, a gente vive sobre duas forças, o esforço e o poder sutil. E que a humanidade está no esforço. Por que a humanidade está no esforço? Porque ela está desconectada do seu propósito. E aí, quando as pessoas se alinham ao seu propósito, o dinheiro ele vem como merecimento, como consequência, sabe? E aí a própria pesquisa do burnout já prova isso, né? Se 95% das pessoas estão infelizes e gostariam de trocar de função ou de carreira, como que uma pessoa vai prosperar na vida se ela não está fazendo aquilo que ela ama? Entende? Sim, Olha como que são as coisas. é como se a pessoa Faz sentido tivesse para você, Vera? total, total, sem tirar nem pôr. É tanto que parece, quando você me fala, me vem logo à mente aquela imagem do ratinho correndo dentro daquele círculo. A pessoa fica naquilo só gastando energia, mas não vai para canto nenhum. Exato. Fica da mediocridade, né? Naquela vida mediana, se contenta com pouco, na zona de conforto, tem medo, né, de ousar, medo de arriscar e fica ali naquela vidinha, isso mesmo que você falou, correndo atrás do próprio rabinho ali, né? No círculo sem fim. Sim. Nós falamos de mulheres e você daqui a poucos dias vai estar ministrando o workshop Mulher de Impacto. Fala um pouco mais a respeito também desse projeto que tu desenvolve, que eu já sei que vem aí impactando muitas mulheres. Então, o workshop Mulher de Impacto, ele surgiu quando eu lancei o jogo Forças de Caráter, que esse foi o meu último jogo, né? E dentro desse workshop, a gente trabalha 3 temas importantes, tá? E ainda nesse workshop que eu vou fazer agora na próxima semana, eu tô com mais 2 facilitadoras dos meus jogos, que uma trabalha com aromaterapia e a gente desenvolveu uma coleção de sprays vibracionais, porque assim, eu amo óleos essenciais, sabe? Eu sou a louca dos óleos. E aí, num movimento, uns 2 anos atrás, eu desenvolvi os sprays vibracionais dos perfis comportamentais. E esse projeto ficou engavetado por falta de tempo, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, o universo, né? Eu falo, me mandou uma amiga muito querida, a Cris Sgarbi, e ela também, eu sou aromaterapeuta também, tenho formação em psicoaromaterapia, e a Cris também. E aí, eu compartilhei com ela a minha ideia, eu falei, Cris, eu tô com esse projeto aqui, mas sozinho eu não dou conta, eu tô com muita coisa, né? Topa a gente fazer junto? Você manipula os olhos, você faz os sprays, né?
e a gente leva esse projeto juntas para frente? Aí ela topou, aí ela tá manipulando os sprays, então a gente fez os sprays dos 4 perfis. Então a gente tem o spray conexão, que é para a gente se conectar com a nossa essência, né, com o nosso propósito de vida. A gente tem o spray poder pessoal, olha isso, que é o spray do influente, do perfil influente, para a gente trabalhar esse poder pessoal. Aí a gente tem o spray otimismo, que eu falei para você que o otimismo é a base de tudo. E o outro spray que é o spray poder pessoal, otimismo, conexão e ação, que é o spray do estável planejador. Então, ação. Inclusive, aí o workshop Mulher de Impacto, ele leva esses 4 títulos também: conexão, poder pessoal, otimismo e ação. Então, são essas 4 palavrinhas. Então, na parte da manhã, a gente vai trabalhar toda a questão do autoconhecimento. Daí eu uso os outros jogos, né, que é o habilidades, que a gente trabalha quais são as suas principais habilidades, quem é você. Aí eu uso o jogo do perfil comportamental, que é aquela caixa maior, para identificar o perfil comportamental. Então, é todo um trabalho ali de autoconhecimento. Tem um joguinho que me inspira também, que a gente trabalha o propósito de vida. Então, na parte da manhã, as mulheres tipo, para olhar para dentro, né? Quem sou eu? E identificar ali os seus talentos, seu propósito e tal. Trabalho também as forças de caráter, né? Quais são as principais forças que elevam a nossa vibração e nos colocam também na vibração da prosperidade, né? Do poder pessoal, da prosperidade, da abundância, da saúde, né? Da alegria. Então, a gente trabalha também as forças de caráter. Aí, depois, na parte da tarde, a gente entra com os sprays vibracionais, né? Aí a Cris vai explanar um pouquinho sobre os óleos essenciais que compõem cada spray e como que a gente pode usufruir desses óleos para a gente trabalhar em nós as virtudes de cada perfil comportamental. E aí tem a Camila, que ela também é facilitadora dos meus jogos e ela é consultora de moda. E aí a gente vai trazer como que a gente pode usar as roupas, né? O nosso capital visual a nosso favor e também fazendo essa conexão com os perfis comportamentais. Então, meu workshop Mulher de Impacto, gente, tá maravilhoso. Eu falo que ali a gente traz a essência, sabe? De tudo que uma mulher precisa para ela ser feliz, bem-sucedida e próspera na vida. A gente fala que todos os segredinhos ali possíveis a gente traz de entrega de bandeja, tudo que uma pessoa, uma mulher precisa para ela se tornar ali feliz e autorrealizada na vida. Por Mais ou hora, menos, o workshop é presencial. esse vai ser presencial aqui em Paulínia, no Hotel Vitória. Então, 8 horas, né? Tipo uma imersão ali de um dia. E eu ainda não fiz nenhuma versão online do Mulher de Impacto, mas é possível também fazer. A gente pode até pensar em uma possibilidade, né? Vou te Porque a minha lançar, vou te provocar a fazer isso, porque é um conteúdo muito rico que sem dúvida vai impactar muitas mulheres. Agora, Dani, uma outra questão muito importante. Você está aí associada como embaixadora master ao Clube Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa, um clube formado por mulheres protagonistas, de propósito. De que forma isso veio a potencializar ainda mais a tua atuação profissional? Então, menina, eu entrei muito recentemente no Clube de Mulheres, tá? Tô muito feliz por fazer parte desse movimento. Eu entrei agora, o mês passado, sabe? Eu participei de 2 reuniões apenas, eu achei incrível, mas logo em seguida eu fui pro Acre. Fui fazer vários treinamentos, eu dei 4 treinamentos no Acre, eu fiquei quase 10 dias fora. Até falei para a Rijarda, para a Danube, eu falei, meninas, eu entrei, mas não tô conseguindo acompanhar ainda as reuniões, né? Porque tava num movimento muito acelerado, Movimento sabe? frenético da sua vida natural, não é? Nossa, menina, é muita coisa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, Que bom, sabe? não? Muito bom. E aí, então, aí até a Rijarda me comentou que você ia entrar em contato, né? Eu falei, não, mas olha, eu quero participar do congresso, né? Que vai ter agora, o ano que vem também.
e quero me colocar aí a serviço, né, de como que a gente pode contribuir para mulheres, fazer workshop. Falei para a Ijarda, pode contar comigo no que for preciso para a gente levar esse conhecimento para as mulheres, sabe? E eu acredito que esse grupo, esse clube, né, de negócios só tem a agregar nas nossas vidas, porque o networking hoje é tudo também. Como eu te falo, hoje o que fez a minha empresa crescer não foi as redes sociais, tá? É aquilo que eu te falei. Eu acho que é isso, é o network, é a indicação, sabe? As pessoas vivenciam a metodologia e aquilo faz tão bem para elas que elas indicam outras pessoas, sabe? Na pandemia, Vera, as minhas formações, elas eram assim, uma atrás da outra e sem esforço, porque vinha por indicação. Cada facilitador que terminava a minha formação me indicava uma pessoa e a outra turma era feita por indicação. E hoje a minha empresa ela cresce assim. Por isso eu acho tão importante a gente fazer parte, né, de clube de mulheres, clube de negócios, estar presente, né, nesses movimentos, porque quando as pessoas conhecem o nosso trabalho e vivenciam, elas indicam, né? Então eu estou muito fazendo parcerias, né? Agregando, igual eu tô te falando, as minhas facilitadoras. Uma trabalha com moda, outra trabalha com. Vamos juntar, né? E trazer esse conteúdo. Então é isso, a gente vai somando, né? As habilidades de cada uma e vai compondo novos projetos, novas parcerias. E então, assim, eu sou muito grata. Por essa possibilidade, né, por esse convite, e apesar de estar muito recente, eu quero poder aí contribuir o máximo que eu puder aí com vocês, tá? Podem contar comigo. Já está contribuindo bastante por estar participando aqui conosco do Provocação e está trazendo aí um pouco das tuas vivências e experiências para provocar a ação às mulheres em especial que estão aqui conosco assistindo. Dani, um recado final, uma provocação final aqui para quem está conosco. Olha, para todas as mulheres, né, que estão nos assistindo, eu falo que tem uma frase que sempre me guiou, que é aquela, é bem clichê, sabe? Mas ela é muito profunda, que é sonhe, acredite e conquiste. Ela tá até lá na minha varanda gourmet, fixada na minha parede, porque eu acredito que, gente, a gente precisa sonhar. Primeira coisa, uma pessoa que não sonha, ela não tem sentido na vida, né? Então a nossa vida ela é feita de sonhos. Então tenha um sonho e tenha clareza do seu sonho, né? Do que você quer. A gente estava até falando disso, que as pessoas não sabem o que querem. Elas ficam ali perdidas e não focam no que elas realmente querem. Então a gente precisa, primeiro passo é isso, ter clareza do que você quer e sonhar. Aí o segundo passo é a confiança, né? Acreditar em você mesmo, confiar em você e confiar que você pode, que você é capaz. Porque se a gente não acredita que nós somos capazes, a gente não age, né? E aí a conquista, que é o terceiro item, né? Sonha e acredite e conquiste, ela vem o quê? Da nossa ação. Então, só que a gente só age se você confia e acredita em você. Eu falo assim que o mundo inteiro pode acreditar em você, mas se você não acreditar, não vale nada, né? Então, e esse processo de autoconfiança, de autoconhecimento é solitário, é você com você mesma. E o que faz a gente ter essa confiança, como eu já falei, repetindo, é a ação. Então, a gente precisa agir e começa, dá o primeiro passo, gente, que o resto vem, sabe? É muito lindo esse processo, só que a gente não confia. A gente não confia nem na gente, não confia nem em algo maior, né, que nos guia. Então, essa fé em nós mesmas e fé que em algo maior está nos guiando é o que faz com que a gente atinja essa nossa plenitude de uma vida mais feliz, próspera e autorrealizada. Então é isso, sonhe, acredite, conquiste e seja uma mulher mais feliz e realizada. Perfeito, fechamos com chave de ouro. Dani, muito obrigada pela tua participação. Espero que possamos nos encontrar em outras ocasiões, trocar mais ideias e as portas do nosso Provocação estão abertas. Traga novos conteúdos para nós, para a gente potencializar ainda mais as mulheres, as pessoas que estão aqui conosco. Muitíssimo obrigada.
Ah, eu que agradeço, Vera. Foi um prazer enorme aí poder fazer parte desse programa. E é isso, estamos aí. Vamos pensar em novos temas e pode contar comigo sempre, viu? Gratidão. Perfeito. Um grande abraço. E você que esteve até agora conosco aqui, quero agradecer também a sua participação, seus comentários, curtidas. Se não fez ainda, comente, curta, compartilhe com mais pessoas para que esse assunto possa ajudar, contribuir com o máximo de pessoas possível. E lembrando que semana que vem, próxima segunda-feira, 16 horas Brasil, 20 horas Canadá, 20 horas Portugal, 13 horas México, estaremos aqui para um novo Provocação. E eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.